Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Malu revela a Candelária que está grávida. Cecília finalmente se encontra com o Padre Anselmo e descobre que Malu é a sua verdadeira filha. João Miguel encontra Viviana em um hospital psiquiátrico. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Cuidado com o Anjo, no resumo semanal de 18 a 22 de julho. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 18 de julho. Patrício diz a Cecília que se Malu tivesse se portado em sua casa, como se portou no final do programa, até ele teria desejado que ela fosse filha deles. João Miguel fala com orgulho a Estefânia sobre o programa de Malu. João Miguel diz que Malu ou é uma atriz por natureza ou o homem que está dirigindo ela é um gênio. Amador diz a Malu que será empresário dela e que fará ela rica e famosa. Os dois serão um grande par, a melhor atriz e o melhor diretor. Gustavo diz ao irmão que a sua situação com Viviane está insustentável e ele prefere ir ao clube para não ter que suportar tanta insistência e cair em tanta tentação. Antes de sair, ele vai ver a esposa. Letícia o trata mal, manda ele sumir e diz que não quer voltar a vê-lo. Estefânia fica furiosa ao ver que todos os jornais estão falando de Malu. Israel dá uma rosa e um presente para Estefânia. Cecília comenta com Estefânia que vai ao orfanato e depois vai finalmente conversar com o Padre Anselmo. João Miguel procura Amador e pergunta se o interesse dele em Malu é como atriz ou como mulher. Amador responde que Malu interessa das duas formas. Estefânia avisa Isabela que Cecília vai se encontrar com o Padre Anselmo. Letícia desabafa com o cunhado, conta que Gustavo tem um amante e foi a Viviana quem lhe contou. Amador diz a João Miguel que em pouco tempo a Malu será uma mulher livre, triunfadora, a mulher que ele criou. Enciumado, João Miguel diz, a mulher que continuará sendo minha. Gabriel conta a Gustavo que Viviana disse para Letícia que ele a está enganando. Amador convida Malu para jantar com ele, dizendo que é para comemorar o sucesso dela e também porque ela precisa que o público e a imprensa a vejam. Estefânia chega à igreja e consegue tirar Padre Anselmo de lá, dizendo que estava por perto com a tia quando ela começou a passar mal e precisa da ajuda dele. Cecília chega à igreja e não encontra o padre. Padre Anselmo diz a Isabela que vai buscar um médico no posto de saúde que tem ali perto para que ele cheque a pressão dela. Gabriel conta a Letícia que a mulher que está tentando seduzir Gustavo é a Viviana. Letícia começa a passar mal e desmaia. Viviana se aproxima e pergunta o que Letícia tem. Gabriel manda a Viviana ir embora agora mesmo. Gabriel diz a Viviana que ela não tem nenhum direito naquela casa e a expulsa de lá à força. Assustada, Viviana diz que isso está ficando muito perigoso e que é melhor desaparecer de lá agora mesmo, mas não irá embora com as mãos vazias. Com seu primeiro salário, Malu compra presentes para a Candelária. Beatriz aceita receber tratamento psicológico com João Miguel e Eduardo será seu ginecologista. Beatriz diz a eles que Amador não quer o filho e até aconselhou a tirar a criança, mas ela vai ter seu filho de qualquer jeito. João Miguel convida Beatriz e Eduardo para jantar com Estefânia e ele. Viviana diz a Gustavo que vai sair da casa dele se ele lhe der 200 mil euros. Cecília comenta com Patrício que não conseguiu encontrar o Padre Anselmo. Amador vai buscar Malu para jantarem. Gustavo diz a Viviana que Letícia já sabe de tudo e ela vai sair da sua casa com as mãos vazias, ou ele vai dizer à polícia que ela estava exagerando nas doses do remédio que dava à sua mulher com a intenção de matá-la. Estefânia, João Miguel, Eduardo e Beatriz saem para jantar. Sem saída, Viviana vai embora da casa de Gustavo, furiosa. Terça-feira, 19 de julho. No restaurante, as pessoas começam a reconhecer Malu e pedem para tirar foto com ela. João Miguel, Estefânia, Eduardo e Beatriz chegam ao mesmo restaurante que Malu e Amador estão. João Miguel e Malu não tiram os olhos um do outro. Adriano pergunta se Bruninha falou com Malu, como ele pediu, e se Malu falou que o ama.
Bruninha diz para Adriano não ficar alimentando ilusões e não sonhar coisas que não vão acontecer, porque a Malu não o ama e nunca vai amá-lo. Rosa tenta incentivar Vicente a lutar por sua recuperação, mas ele diz que não tem nenhuma vontade. Invejosa, Estefânia diz que Malu está horrorosa e tem muito mau gosto. Beatriz diz que achou ela muito bonita. Irônica, Estefânia diz que Beatriz é nobre e pelo visto não é ciumenta. João Miguel repreende Estefânia por seu comentário de mau gosto. Gustavo e Letícia conversam. Ele implora para que a esposa perdoe seu deslize com Viviana. João Miguel chama Estefânia para dançar. Ela provoca a Malu, dando um tchauzinho para ela. Amador chama Malu para dançar e ela aceita. Enciumado, João Miguel não se controla. Tira Malu dos braços de Amador e diz que ela não pode dançar com ele daquela maneira. Malu diz que João Miguel é engraçado, que ela não pode dançar com o Amador do jeito que quer, mas ele pode dançar com a Estefânia. Amador manda João Miguel soltar Malu, mas ele diz que vai dançar com ela, por bem ou por mal. Vicente vai receber alta no dia seguinte e diz a Rosa que vai ficar no quarto com ela, até que ela durma. Letícia acredita no arrependimento de Gustavo e os dois se reconciliam. João Miguel diz a Amador que vai dançar com a sua esposa e leva Malu para a pista de dança. Para evitar um escândalo, Amador permite que Malu dance com João Miguel. Enquanto dançam, Malu e João Miguel olham fixamente um para o outro. Eduardo diz que Beatriz escolheu o homem errado ao se apaixonar por Amador. Beatriz diz que ele também escolheu mal e que conhece a história dele com a Elsa. Beatriz pergunta a Eduardo se ela algum dia vai encontrar a felicidade. Eduardo diz que se ela quiser e souber buscá-la, sim, vai encontrá-la. João Miguel e Malu continuam dançando, mas não param de discutir. João Miguel aproveita para agarrar Malu bem apertadinho, enquanto tiram fotos deles. Entusiasmada, Tininha conversa com a avó sobre o programa de Malu. Irritada, Estefânia pede para Eduardo acompanhá-la para pegar um táxi. João Miguel diz a Eduardo que não vai embora, vai ficar ali enquanto a Malu estiver com aquele cara. Eduardo vai embora com Estefânia e Beatriz. Elsa diz a Nelson que vai pedir ajuda financeira ao pai. João Miguel quer obrigar Malu a ir embora com ele. Malu ameaça fazer um escândalo e Amador diz que é melhor não, porque um escândalo não será bom para ela. João Miguel vai embora, levando Malu à força. Estefânia chega em casa chorando. Diz a Isabela que o João Miguel humilhou, debochou dela e isso ela não vai perdoar nunca. Malu sai correndo do estacionamento e João Miguel vai atrás dela. Malu morde João Miguel, tentando fazer com que ele a solte, e ele a beija. Malu corresponde ao beijo. Depois, João Miguel pergunta se ela viu como ele consegue dominá-la e que se ele quisesse. Malu interrompe e diz: se você quisesse o quê? O que vai fazer? Vai me matar como fez com a sua esposa? Malu corre novamente e dessa vez consegue se esconder de João Miguel. Quarta-feira, 20 de julho. Nelson diz para Elsa nem pensar em pedir dinheiro aos seus pais. Elsa diz para ele procurar um trabalho fixo então, porque tem muitas contas para pagar. Nelson diz que Elsa não vai conseguir enterrá-lo vivo atrás de uma mesa de escritório e que ela não queira mudá-lo. Malu conta a Candelária o que aconteceu com João Miguel e diz que se arrependeu do que falou para ele. Cecília fica sabendo que Padre Anselmo vai estar no bingo para angariar fundos para o orfanato e fica feliz pela chance de poder conhecê-lo. Ansiosa, Cecília diz a Patrícia que ainda que não compreenda a razão, há uma coisa que lhe pede do fundo do coração, que conheça o padre. João Miguel procura Estefânia e pede desculpas por ter se comportado como mal educado com ela. Isael entra chamando por Estefânia e, surpreso, João Miguel pergunta o que ele está fazendo ali. Bruninha confessa para a mãe que está apaixonada por Adriano e pede a ajuda dela para conquistá-lo. Estefânia diz a João Miguel que Isael está trabalhando como motorista do seu pai. Isael diz que tirou um mês de férias do consultório e está muito bem na casa dos Velarde. João Miguel percebe o modo como Isael trata Estefânia e quando ele sai, João Miguel diz a ela que está vendo que o Israel a trata com muita intimidade. Estefânia fica sem graça. Malu volta a sentir vertigens e Candelária se preocupa. Na festa do orfanato, Cecília e Padre Anselmo finalmente se encontram.
Malu revela a Candelária que está grávida. Candelária se emociona ao saber da gravidez de Malu. Cecília não reconhece Padre Anselmo, mas ele diz para ela olhar bem para ele e conta que ela colocou em seus braços uma menina recém-nascida que tinha acabado de trazer ao mundo. Malu diz a Candelária que tem certeza que está grávida e que soube há alguns dias. Emocionada, Cecília diz a Padre Anselmo que Deus teve piedade dela, a perdoou e quando ela achava impossível, encontrou a sua filha e enfim, ela já está ao seu lado e sob o seu amparo. Surpreso, Padre Anselmo pergunta de quem Cecília está falando. Cecília responde: da minha filha, Padre Anselmo, da minha filha Estefânia. Malu conta a Candelária como descobriu que está grávida. Cecília diz a Padre Anselmo que a sua amiga Isabela tirou Estefânia do orfanato e estava com ela. A trata como tia e agora vive com eles em sua casa. Cecília relata ao padre a história que Isabela contou para ela. Padre Anselmo então revela a Cecília que Estefânia não é a menina que ela entregou para ele. Cecília fica chocada. Candelária pergunta se Malu não está pensando em contar para João Miguel que está grávida. Malu diz que ainda não sabe o que fazer. Padre Anselmo diz a Cecília que ela foi enganada e que essa moça para quem ela abriu seu coração e que está sob o seu teto como sua filha, não é. Ele diz: Estefânia não é sua filha, sua verdadeira filha é outra. Cecília se desespera com a revelação. Amador diz a Malu que ela será a protagonista de outro programa na TV, que vai passar daqui a 2 domingos. Cecília pergunta se Padre Anselmo tem provas de que a Estefânia não é mesmo a sua filha. Padre Anselmo responde que tem provas de que a verdadeira filha dela é outra. Estefânia pensa em Israel e diz: se você não fosse um pobretão. Cecília implora para que Padre Anselmo lhe diga quem é a sua verdadeira filha. Padre Anselmo revela a Cecília que a verdadeira filha dela é a Maria de Jesus. Malu comenta com Adriano que lhe incomoda que o João Miguel pense que ela tem o acusado na audiência para que perdesse a Tininha. Muito emocionada, Cecília diz a Padre Anselmo que algo lhe dizia que a Malu era sua filha, que o seu instinto de mãe não a enganou. Adriano aconselha a Malu que se ela quiser voltar com João Miguel, então que o procure e diga toda a verdade. Enquanto isso, Estefânia e João Miguel saem juntos e ela diz que vai ajudá-la a superar toda a crise que está vivendo com Malu. Cecília diz a Padre Anselmo que agora entende tudo o que acontecia em sua casa, tudo inventado só para culpar Malu, a sua filha. Padre Anselmo conta a Cecília que um dia Isabela impediu que ele chegasse até ela, o que significa que ela sabia de tudo sobre a Maria de Jesus. Padre Anselmo diz para Cecília procurar Malu, porque ela precisa de carinho e proteção. Cecília diz que Patrício não vai aceitar Malu, porque acha que a sua filha é a Estefânia e se sente orgulhoso dela. Padre Anselmo dá forças a Cecília e diz que só ela pode dar a Malu essa alegria, que sem desejar roubou dela. Cecília diz que o padre tem razão e que vai buscar sua filha, Maria de Jesus. Furiosa, Estefânia briga com Israel por ter dito a João Miguel que ela gosta dele. Estefânia diz que negou tudo e Israel saiu como mentiroso. Ela humilha Israel, dizendo que como marido ela precisa de um milionário e não um morto de fome como ele. Estefânia sai e Israel se lembra da conversa que teve com João Miguel, dizendo que se a Estefânia voltar com ele é pelo seu dinheiro, porque não o ama e está gostando dele. Malu está decidida a perdoar João Miguel e diz a Candelária que vai contar para ele que está esperando um filho dele. Malu diz a Amador que não quer mais ser artista porque vai voltar com seu marido. João Miguel fica surpreso ao encontrar Viviana sem memória em um hospital onde presta atendimento. Estefânia chega à casa de João Miguel e Malu e ela discutem. Estefânia tenta expulsar Malu da casa de João Miguel e diz que ele é seu noivo. Malu a enfrenta, diz que João Miguel é seu marido, chama Estefânia de ridícula e manda ela dar o fora de lá. Chocado, João Miguel tenta conversar com Viviana, mas ela demonstra não se lembrar do seu nome e nem de reconhecê-lo. Tininha fica muito feliz ao ver Malu em sua casa e é muito carinhosa com ela. A enfermeira diz a João Miguel que Viviana sofreu um grave acidente. Ela recebeu uma pancada na cabeça.
A polícia a encontrou vagando pelas ruas em uma situação bastante deplorável e a levaram para o hospital porque ela não se lembrava de nada. Quinta-feira, 21 de julho. Cecília volta para casa e olha com indiferença para Stefânia e Isabela. Malu espera ansiosa por João Miguel para contar que os dois vão ser papais. Stefânia tenta beijar Cecília, mas ela se afasta. Stefânia pergunta o que houve e se ela não vai lhe dar um beijo. Isabela diz para Cecília abraçar e beijar a filha, porque hoje ela está muito feliz. Com raiva, Cecília diz: para beijar a minha filha, eu teria que ir a outro lugar. Cecília diz para Stefânia não chamá-la de mamãe, porque não é a sua filha, e revela que já sabe que a sua filha é a Malu. João Miguel volta para casa e Malu, toda felizinha, diz que estava esperando para conversar sobre eles dois. João Miguel é muito frio com Malu. Elza procura Eduardo para saber se está grávida. João Miguel é extremamente grosseiro com Malu e pergunta se ela tem tanta pressa pelo divórcio, se é por sua carreira artística ou se é por seu casinho com o Amador Robles. Isabela tenta continuar enganando Cecília, mas Cecília deixa claro que sabe que Stefânia não é a sua filha, que Isabela sabe muito bem que a sua filha é a Malu e assim como ela sabe, todos vão ficar sabendo. Stefânia, ratazana e invejosa, apenas chora. João Miguel conta para Malu que Viviana está viva e voltou e que o casamento deles não tem validade. Ele diz que Malu é uma mulher livre e manda ela fazer da sua vida o que quiser. Magoada pelo modo como João Miguel a trata, Malu não conta que está esperando um filho dele. Cecília diz a Isabela que elas não têm nada o que conversar e que Stefânia e ela têm que sair da sua casa imediatamente. Patrício chega e pergunta o que está acontecendo. João Miguel diz a Malu que a sua esposa voltou muito doente. Ele vai se dedicar a curá-la e manda ela ir embora da sua casa e não voltar nunca mais. Malu vai embora arrasada. Cecília diz a Patrício que Isabela e Stefânia são duas farsantes. Patrício fica surpreso ao saber que Stefânia não é sua filha. Depois de fazer o exame, Eduardo diz a Elza que ela não está grávida. Elza conta a Eduardo sobre os seus problemas financeiros, mas diz que não se arrepende de ter casado com Nelson. Eduardo volta a dizer que ela pode contar com ele para o que precisar. Descontrolada, Stefânia diz a Isabela que elas estão perdidas. Malu chega em casa chorando e diz a Candelária que não conseguiu contar a João Miguel que estava grávida. João Miguel conta a Eduardo que Viviana apareceu. Malu conta a Candelária que a esposa de João Miguel está viva. Isabela diz que felizmente Stefânia não disse uma palavra a Cecília. Ela pretende assumir a culpa de tudo, com a condição de que Stefânia não se esqueça dela depois. Malu jura a Candelária que João Miguel nunca vai saber que ela vai ter um filho dele. Cecília conta a Patrício que o padre Anselmo lhe garantiu que a Stefânia não é a filha deles. Patrício pergunta quem é a filha deles então. Tininha diz à avó que Malu disse que vai lhe dar um irmãozinho. Mariana diz à neta que ainda vai demorar e ela precisa ter paciência. João Miguel conta a Eduardo que encontrou Viviana no hospital psiquiátrico. Diz que ela não se lembra de nada e está tipo uma morta-viva. Cecília cria coragem e conta a Patrício que Malu é a filha deles. Patrício fica pasmo. Malu diz a Candelária que elas precisam ir embora. Ir para muito longe daquela cidade. Cecília pergunta a Patrício se ele vai aceitar a Malu, assim como aceitou a Stefânia. João Miguel diz a Tininha que dentro de pouco tempo a mãe dela vai voltar a morar com eles. Tininha fica eufórica e pergunta por Malu quando é que ela vai trazer o seu irmãozinho. João Miguel se surpreende com a pergunta da filha. Malu conta a padre Anselmo que procurou João Miguel para fazer as pazes com ele, mas não adiantou de nada e diz que vai ser impossível eles ficarem juntos, mesmo que queiram, porque a primeira esposa dele não morreu. Eduardo visita Viviana e diz que Ofélia logo vai visitá-la. Viviana não diz nenhuma palavra. João Miguel pensa no que Tininha disse sobre Malu, mas acha que deve ser só mais uma fantasia dela. Malu conta a padre Anselmo que está esperando um filho de João Miguel, mas diz que não quer que ele saiba e pede a ajuda do padre para ir para muito longe, onde o João Miguel não saiba nada dela. Isabela pede para Stefânia lhe desejar sorte
e sai para falar com Cecília e Patrício. Padre Anselmo revela a Malu que encontrou os pais dela e diz que isso aconteceu no momento em que ela mais precisa. Isabela garante a Cecília e Patrício que Estefânia é inocente e que ela é a culpada de tudo. Malu diz ao padre que não quer saber quem são seus pais, pois eles a abandonaram e que para ela a sua mãe agora é uma estranha. Malu diz que para ela até hoje os seus pais estavam mortos e continuam bem mortos e enterrados. Isabela diz a Patrícia e Cecília que enganou Estefânia assim como nos enganou e ela não sabia absolutamente nada da mentira. Isabela diz que vai embora, mas que não é justo que a Estefânia pague pelo erro dela e que são eles que devem decidir a sorte da Estefânia. Isabela sai e Cecília diz que não acredita nela, que Estefânia e ela são cúmplices. Mas Patrício fica indeciso e diz que vai falar com Estefânia. Estefânia se faz totalmente de vítima e diz a Patrício que a Isabela também a enganou. Maldosa, Cacilda diz a Bruninha que Olga é uma qualquer e vive de explorar os homens em troca de encontros amorosos. Chocada com o que houve, Bruninha vai tirar satisfações com a mãe. Trouxa, paspalhão, Patrício acredita em Estefânia e diz que vai falar com Cecília a favor dela. Bruninha chega em casa furiosa e pergunta à mãe quem ela é na realidade. Patrício diz a Cecília que Estefânia é inocente. Estefânia se aproxima e diz que está ali para pedir perdão. Bruninha questiona a mãe se é verdade o que a Cacilda disse dela. Ratazana nojenta, Estefânia diz a Cecília que não quer ser motivo de problemas para Patrícia e ela e que briguem por causa dela. Estefânia diz que vai embora à noite, mas quer que Cecília acredite que ela não sabia de nada do plano da sua tia. Cecília diz que ela não precisa ir embora naquela noite para tomar um calmante, descansar e que no dia seguinte elas resolverão isso. Quando Estefânia está voltando para o quarto, encontra com Isabela saindo e diz: "Parece que ganhamos essa partida." Aos prantos, Olga diz a Bruninha que é verdade, que ela é uma qualquer. Malu e Candelária estão com as malas prontas para irem embora da cidade. Patrício diz a Cecília que não pode se sentir pai de uma menina como a Malu, que é vulgar e má. Irritada, Cecília diz que vai buscar Malu para viver com eles e dará a ela tudo o que por direito lhe corresponde. Cecília diz a Patrício que, se preciso for, vai obrigá-lo a amar a Malu. Isabela manda Estefânia se fazer de vítima e, se preciso for, se humilhar para Cecília e jogar toda a culpa em cima dela, porque ela deve ficar naquela casa, pelo bem das duas. Amador procura Malu e pergunta se ela desistiu mesmo de ser artista. Ele fica surpreso ao ver as malas e pergunta se ela vai para algum lugar. Sexta-feira, 22 de julho. Falsa, Estefânia diz a Cecília que agora sabe qual é o lugar da Malu naquela casa e que também já ficou claro qual é o seu. Estefânia garante a Cecília que agora a Malu e ela se dariam muito bem. Cecília diz que é muito bom que ela tenha entendido e que agora fará todo o possível para que sua filha Malu e João Miguel São Romão se reconciliem. Amador exige que Malu lhe diga porque vai embora e Candelária acaba contando que ela está grávida. Malu diz a Amador que o João Miguel não sabe de nada e ela não quer que ele saiba. Cecília diz a Estefânia que ela terá que sair da sua casa porque a sua filha Malu está acima de tudo e dá adeus a ela. Ofélia e João Miguel visitam Viviana no hospital psiquiátrico e ela não reconhece a mãe. Amador diz a Malu que sabe que ela quer desaparecer porque tem medo que o João Miguel tire o filho dela. Malu promete a Amador que quando estiver em paz com ela mesma vai voltar, procurá-lo, e aí eles começarão a trabalhar de novo. Padre Anselmo chega para levar Malu e Candelária embora. Estefânia comunica a Patrício que terá que deixar sua casa e ele promete que de alguma forma vai ajudá-la. Cecília chega à vila para buscar Malu e Olga conta a ela que Malu e Candelária viajaram para fora da cidade. João Miguel comunica a Balbina que Ofélia vai voltar a morar na casa dele, mas diz que ela não poderá ter influência ou decidir nada com relação à Tininha. Para isso, ele vai contratar uma orientadora para cuidar da filha. Estefânia chega à casa de João Miguel. Diz que os Velarde a expulsaram de casa e ela não tem para onde ir. Surpreso, João Miguel diz: "Os seus pais te expulsaram de casa?"
Estefânia revela a ele que os Velarde não são seus pais, diz que a Isabela enganou a todos e conta que a Malu é a verdadeira filha de Patrício e Cecília. João Miguel fica surpreso. Estefânia implora para que João Miguel a deixe ficar na sua casa até se casarem, mas ele diz que isso é impossível, que não vai se casar com ela porque a sua esposa Viviana está viva e voltou. Cecília diz a Olga que precisa encontrar Malu e conta que ela é sua filha. Ofélia chega à casa de João Miguel e fica surpresa quando Estefânia diz a ela que está na rua e não tem para onde ir, porque descobriram que ela não é a verdadeira filha dos Velarde. Padre Anselmo leva Malu e Candelária para uma fazenda onde vive sua irmã Micaela. Ofélia fica chocada quando Estefânia conta que Malu é a verdadeira filha dos Velarde. Ofélia atende a ligação de uma orientadora sobre o anúncio que João Miguel colocou no jornal e dispensa a mulher. Depois ela diz a Estefânia que acabou de ter uma ideia para que ela fique na casa e sugere que Estefânia converse com João Miguel e se ofereça para ser a orientadora de Tininha. Micaela promete a Padre Anselmo que vai falar com Leopardo, o filho dos falecidos patrões, para saber se Malu e Candelária podem ficar na fazenda. Estefânia segue os conselhos de Ofélia e insiste para que João Miguel lhe dê o trabalho de orientadora. João Miguel diz que sente muito, mas ela não reúne as qualidades que ele precisa para cuidar da sua filha. Em seguida, João Miguel atende a ligação de uma candidata ao cargo e marca com ela à tarde, em sua casa. Malu sai para caminhar na fazenda, encontra Leopardo e se assusta com a reação dele ao vê-la. Leopardo diz a Malu que é melhor ela ir embora dali, porque o dono não gosta de ver estranhos em suas terras. Malu não diz nada e sai correndo assustada. João Miguel entrevista Branca Silva, a pretendente ao cargo de orientadora de Tininha. Cacilda e Sônia provocam Olga. Furiosa, Olga bate nas duas por terem contado a Bruninho o que ela fazia, as chama de cretinas e manda não se meterem com ela. João Miguel contrata a Branca. Leopardo não volta para a fazenda e Micaela diz a Padre Anselmo que eles passarão a noite lá e no dia seguinte ela conversará com o patrão para pedir que Malu e Candelária fiquem. Amador diz a Elza e Nelson que Malu não vai mais trabalhar como atriz porque foi embora da cidade. Ele também conta aos amigos que Malu é a filha dos Velarde. Ainda na casa dos Velarde, Estefânia diz a Isabela que Cecília quer que ela vá embora, mas o Patrício está do lado dela e passa mal só de pensar que a órfã é filha dele mesmo. Aflita, Cecília conta a Patrício que Malu desapareceu e ninguém sabe onde ela está. Cecília diz que queria levar Malu para casa para que Patrício e ela pudessem conquistar o amor dela, conseguir o seu perdão e tentar fazê-la se reconciliar com João Miguel. Patrício diz que isso já é impossível e conta a Cecília que a primeira esposa de João Miguel está viva e voltou. No dia seguinte, João Miguel visita Viviana e a examina. João Miguel diz a Eduardo que está pensando em levar a Viviana para casa porque vai ajudá-la em sua recuperação. Estefânia chega à casa de João Miguel e encontra Amador esperando por ele. Amador conta para Estefânia que Malu desapareceu porque vai ter um filho de João Miguel. Leopardo volta a encontrar Malu. Irritado, ele pergunta o que ela está fazendo na casa dele. Micaela chega e diz para Malu ir tomar café com o Padre Anselmo. Leopardo pergunta a Micaela quem é aquela garota. Estefânia diz a Amador que João Miguel não pode saber que a Malu vai ter um filho dele e diz que ela fugiu porque descobriu que a primeira esposa dele está viva. Balbina informa a João Miguel que Estefânia e Amador estão conversando na biblioteca. Estefânia consegue convencer Amador a não contar para João Miguel que Malu está esperando o filho dele. Micaela insiste para que Leopardo deixe Malu e Candelária ficarem na fazenda. Leopardo permite que elas fiquem, mas manda Micaela avisá-las para não incomodarem e que ele não tenha que encontrá-las e nem vê-las. Candelária comemora ao saber que poderão ficar. Já Malu mostra certo medo. Estefânia diz a João Miguel que Amador foi falar com ele porque Malu desapareceu e ele pensou que ele saberia de alguma coisa. João Miguel diz a Amador que não sabe de nada e que não tem mais nada a ver com o que a Malu faz ou deixa de fazer. Sozinho, João Miguel diz que queria falar com Malu e se pergunta onde procurá-la.
Padre Anselmo promete a Malu que não dirá a ninguém onde ela está. Tininha se irrita ao saber que terá uma orientadora e diz ao pai que só gosta da Malu. Branca conhece Tininha e pergunta se elas podem ser amigas. Patrício procura João Miguel e diz que suspeita que ele tenha levado Malu para um lugar que ninguém conheça para continuar às escondidas o seu romance. João Miguel diz a Patrício que nunca faria isso, que Malu e ele já tinham terminado e não existe nenhum laço que os una. Malu pergunta ao dono da fazenda se o chamam de Leopardo é porque ele ataca e despedaça as pessoas assim como o animal. Leopardo não gosta da pergunta